Desemprego cai em 22 estados no segundo semestre. Bahia e Pernambuco têm piores taxas. O ministro nega pedido para excluir vídeo em que Lula chama Bolsonaro de covarde e mentiroso. Curitiba, Goiânia e Salvador terão 5G a partir da próxima terça, segundo a Anatel. 7 pessoas morrem e 3 ficam feridas em batida entre caminhão e van no Paraná. Justiça divulga mandado que motivou a operação do FBI na casa do ex-presidente americano Donald Trump. Justiça revoga a prisão domiciliar e manda para presídio policial bolsonarista que matou o tesoureiro do PT em festa de aniversário. Xiaomi apresenta robô humanoide que reconhece tristeza e consola a pessoa. Aeroporto da Grécia vira atração dos esportes por causa dos pousos rasantes. O Boletim Brasil está começando. Olá, boa noite! O primeiro Boletim Brasil está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo nesta sexta-feira. Espero que gostem desse novo projeto. Vamos começar o jornal com a seguinte notícia. O desemprego caiu no segundo trimestre de 2022 em 22 estados brasileiros. Mas os estados da Bahia e de Pernambuco lideram o ranking de mais desempregados do Brasil. O desemprego de 22 das 27 unidades da federação no segundo trimestre caíram em relação com os 3 primeiros meses do ano, segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE. As maiores taxas de desemprego foram da Bahia com 15,5%, Pernambuco com 13,6% e Sergipe com 12,7%. Os estados com as menores taxas são Santa Catarina com 3,9%, Mato Grosso com 4,4% e Mato Grosso do Sul com 5,2%. Na média nacional, a taxa de desemprego ficou 9,3% no segundo trimestre, abaixo dos 11,1% registrados no primeiro, mas com a falta de trabalho ainda atingindo 10 milhões de brasileiros. O ministro Raul Araújo do TSE negou o pedido do PL de excluir vídeo em que Lula diz que Bolsonaro era covarde e mentiroso. Veja na reportagem. O ministro Raul Araújo do TSE negou o pedido do PL para que sejam excluídos das redes sociais vídeos em que o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, chama o presidente Jair Bolsonaro de mentiroso e covarde. O ministro entendeu que, apesar de ser uma crítica ácida e possuir um tom hostil, não ficou caracterizado de discurso de ódio. Araújo afirmou que o TSE tem entendimentos de que não é qualquer crítica contundente ou ofensa à honra que caracteriza a propaganda eleitoral negativa contra o adversário. Araújo é o mesmo ministro que nesta semana determinou a remoção das redes sociais de um vídeo em que Lula chama Bolsonaro de genocida. A Anatel vai liberar a partir da próxima terça a ativação do sinal 5G em mais 3 capitais brasileiras, Curitiba, Goiânia e Salvador. Com a decisão, serão 8 capitais do país a contar com a nova tecnologia. A primeira foi Brasília, no dia 6 de julho, seguida por Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre, em 29 de julho. As próximas capitais a adotarem a tecnologia serão Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas, com prazo máximo para o dia 29 de setembro. 7 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas em uma batida envolvendo uma van e um caminhão na BR-376 em Palmeira, no Paraná. O acidente foi registrado no fim da noite de quinta-feira. A PRF informou que a van bateu contra a traseira de um caminhão na pista sentido Curitiba. 6 pessoas morreram no local do acidente e uma pessoa morreu no Campo Largo, no Hospital Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O motorista do caminhão fez um teste do bafômetro com resultado negativo para ingestão de álcool. As causas do acidente estão sendo investigadas. A Justiça revogou a prisão domiciliar de Jorge Guaranho, que matou o tesoureiro do PT na festa de aniversário de 50 anos do homem em Foz do Iguaçu, no Paraná. Veja na reportagem. A Justiça revogou nesta sexta-feira a prisão domiciliar do policial penal Jorge Guaranho e determinou que ele seja transferido para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro, Guaranho é réu por homicídio duplamente qualificado pela morte do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. O crime foi em julho e o policial ficou um mês internado. Na última quarta, Guaranho recebeu alta e deveria ser transferido para o CMP.
Mas um ofício do próprio complexo disse que o local não tinha estrutura para atender às necessidades médicas que o réu precisaria. Por isso, ele ficou em prisão domiciliar e usando tornozeleira eletrônica. Em nova decisão nesta sexta, o juiz Gustavo Germano Francisco Arguello disse que a Secretaria de Segurança Pública informou que o complexo, diferente da argumentação inicial, apresenta plenas condições estruturais e humanas para custodiar o réu. A seguir, Justiça divulga mandado que motivou a operação do FBI na casa de Donald Trump nos Estados Unidos. Xiaomi lança robô capaz de detectar tristeza em pessoas e consolar. Aeroporto da Grécia vira atração mundial por causa dos pousos rasantes dos aviões. Agora imagens desse momento do Recife, 26 graus agora no momento que eu estou gravando. Boletim Brasil volta já. Estamos de volta com o boletim e a justiça americana divulgou o resultado da operação do FBI na casa do ex-presidente Donald Trump. Foram divulgados documentos secretos. Veja na reportagem. Um juiz dos Estados Unidos tornou público nesta sexta o mandado de busca e apreensão que justificou a operação do FBI na casa do ex-presidente Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida. O documento deixa claro que o ex-presidente está sob investigação criminal por possíveis violações da lei de espionagem, além de infrações relacionadas à obstrução da justiça e destruição de registros do governo federal. A divulgação revela que Trump está em complicada situação jurídica. Uma condenação por violar qualquer uma das leis detalhadas seria pesada. A lei de espionagem tem pena máxima de 10 anos de prisão e a legislação de obstrução da justiça tem pena máxima de 20 anos. Enquanto o Estatuto de Destruição de Registros do Governo pode impedir um condenado de exercer o cargo eletivo no futuro próximo. Junto ao mandado, foi divulgado um inventário do que foi apreendido pelo FBI. 11 conjuntos de documentos confidenciais, entre as quais havia 4 que eram ultra-secretas e 3 secretos. A Xiaomi apresentou nesta quinta-feira o Cyber One, o robô humanoide com habilidades para reconhecer emoções humanas. Ele pode, por exemplo, identificar tristeza e consolar as pessoas, além de reconhecer 85 sons e 45 emoções. O Cyber One tem 1,77 m de altura e pesa 52 kg. Segundo a empresa, diferente de um robô quadrúpede, ele é mecanicamente mais complexo e, por isso, usa motores mais potentes. Essa não é a primeira vez que a gigante de dispositivos eletrônicos mostra ambição no ecossistema de robôs. Em agosto do ano passado, a chinesa revelou que o CyberDog, um cão-robô com características semelhantes à do Spot, da Boston Dynamics. O avião que se aproximava do aeroporto de Skiathos, na Grécia, fez um dos pousos mais baixos registrados no local, onde aterrissagens costumam se aproximar muito no chão antes de chegar à pista. Turistas que esperavam o pouso da aeronave da companhia húngara Wizz Air chegaram a se abaixar por conta da proximidade do trem de pouso. Uma das ilhas mais ocidentais da Grécia e bem perto da parte continental do país, Skiathos é um importante destino turístico. O próprio aeroporto já é um ponto turístico da ilha e durante o verão o fluxo de voo chegando no local aumenta. Por conta da geografia da ilha, a pista do aeroporto é curta, o que obriga os pilotos a fazer a aproximação para o pouso já a uma altura mais baixa do que o normal. A aterrissagem, que é feita ao lado de uma praia, tem tornado a ilha um destino turístico para aqueles que gostam de observar aviões. O boletim fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia nessa primeira edição. Uma boa noite e até semana que vem.